Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Quando nós celebramos um aniversário, como é o caso do dia de hoje, em que nós estamos comemorando 94 anos da fundação desta igreja, e nós temos a responsabilidade de falar a respeito da palavra de Deus num dia como esse, uma porção de coisas passa na cabeça da gente. Vamos falar do passado? Vamos falar das coisas que ficaram na história? Vamos olhar para as coisas que fizemos e que funcionaram? Vamos nos lembrar das coisas que não saíram bem? Vamos olhar para o futuro? Vamos olhar para aquilo que a igreja deveria e ainda deve ser? Qual deve ser a nossa atitude quando nos reunimos para celebrar um aniversário de igreja? A nossa tendência natural é olharmos para aquilo que ficou na história, para aquilo que ficou no passado. Há algumas décadas atrás, quando eu ainda era adolescente, uma das coisas que acontecia muito na igreja era a compreensão da vida cristã como sendo uma atividade. Os irmãos devem se lembrar de hinos, como por exemplo aquele que dizia assim: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. E além desse, poderíamos citar tantos outros que sempre falavam da vida cristã, da vida daquele que se dispõe a seguir a Jesus, como se fosse um trabalho, uma atividade. Hinos como esse estão ainda até hoje nos nossos hinários, cada vez menos cantados, mas ainda estão lá. E quando nós olhamos para o passado da igreja, para aqueles que vieram antes de nós, para aqueles que trabalharam para que a igreja chegasse aonde ela está hoje, nós temos que nos perguntar: como é que nós avaliamos o trabalho dessas pessoas? Pessoas que dedicaram sua vida, pessoas que dedicaram o seu tempo, pessoas que se dedicaram à vida da igreja, que trabalharam em função das pessoas que participavam da vida da igreja. O que foi que elas fizeram? Como elas se saíram? E mais, como as pessoas foram tocadas por aquilo que essas pessoas fizeram na igreja durante esses anos que vieram antes de nós? O que é que nós valorizamos de tudo aquilo que eles fizeram na história da igreja? E essa é uma das formas de nós pensarmos quando nós estamos celebrando um aniversário. Mas nós não podemos deixar também de olhar para frente, para o futuro, para aquilo que ainda está para vir, para a vida da nossa igreja e para a nossa vida, nós que estamos agora responsáveis, como aqueles que vieram antes de nós também estiveram responsáveis por trabalhar pela igreja. O texto que nós acabamos de ler, que é escrito por Paulo à igreja de Colossos, nesse texto nós encontramos uma expressão muito interessante, e Paulo diz assim: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Esses dias atrás eu recebi um exemplar novo de uma tradução nova da Bíblia, e eu fui verificar como é que a tradução nova falava exatamente esse texto, e me chamou muita atenção. A tradução é feita por um grupo de exegetas italianos, e que foi traduzido obviamente dos textos originais para o italiano, e depois do italiano para o português. E a tradução desse versículo dizia o seguinte:
coloque a sua alma em tudo que você fizer. Coloque a sua alma em tudo o que você fizer. Eu gostei muito dessa tradução, porque quando a gente olha para a tradução na linguagem de hoje, que foi aquela que nós lemos aqui, e que diz: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, nem sempre a gente tem essa ideia de que a nossa vida, a nossa alma, tudo aquilo que nos interessa deve estar colocado no trabalho para Deus. E é muito interessante que essa expressão significa que não somente as coisas que nós consideramos como espirituais, como as atividades devocionais, ou mesmo o culto na igreja, devem ser feitos de todo o coração. Não, todas as coisas, tudo o que nós fazemos, deve ser feito colocando a nossa alma, colocando o nosso coração. Na compreensão, principalmente da mentalidade judaica, o coração, muito diferente do que acontece hoje, era o centro da vida da pessoa, era o centro dos sentimentos da pessoa. Tanto é assim que nós encontramos no Evangelho a expressão de que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Onde você coloca o centro do seu sentimento, o centro da sua vida, onde você coloca a sua alma, ali está o seu tesouro. E essa expressão significa algo muito importante quando celebramos um aniversário como estamos fazendo hoje. Nós não devemos deixar a nossa vida cristã na comunidade de fé em que participamos se tornar em uma rotina sem sentido e sem importância. Não sei se você já percebeu, mas nós vamos nos habituando com a vida da igreja. A gente vem para o culto, a gente vem para a escola dominical, a gente vem para as atividades da igreja e nós já esperamos como as coisas vão ser. Nós já sabemos mais ou menos como é a liturgia, nós já esperamos qual vai ser a sequência das coisas, e se eu perguntasse aqui, tenho certeza que alguns diriam: já sei até o que vem depois da pregação. Por quê? Porque a gente já está habituado a ter uma liturgia razoavelmente estável, mas nós não podemos perder de vista essa orientação do apóstolo Paulo. Jamais deixe a sua vida de comunhão com Deus, de comunhão com a comunidade de fé, se tornar uma rotina sem sentido e sem importância. É isso que significa colocar a sua alma em tudo que você faz, entendendo que você está fazendo para Deus. E essa é a expressão que vem no versículo seguinte: como se estivesse servindo a Deus e não as pessoas. E aqui há uma expressão de Paulo que parece ser um pouco contraditória com aquilo que nós encontramos na pregação de Jesus. Se você voltar lá para o Evangelho de Mateus, lá pelo capítulo 25, Jesus começa a falar para os seus discípulos, e ele diz assim: se vocês receberem um desses pequeninos, vocês estão recebendo a mim. E eles perguntam: mas mestre, quando foi que nós vimos o Senhor nu, cego, pobre, e demos assistência, e o visitamos e tudo mais? E Jesus responde: cada vez que vocês fizerem a um desses pequeninos, aqueles que são desprovidos de importância, foi a mim que vocês fizeram. E aí, nesse discurso de Jesus, nós entendemos que quando nós queremos servir a Deus, nós precisamos entender que precisamos servir as pessoas. E agora vem Paulo e diz: faça isso como se estivesse servindo a Deus e não as pessoas. Peraí, parece que está em contradição com aquilo que Jesus falou, mas na realidade não há nenhuma contradição. O que acontece aqui é que Paulo está destacando a necessidade da dedicação, de tal forma que aquilo que fazemos para as pessoas devemos fazer como se estivéssemos fazendo
para o próprio Deus. Na prática, o que Paulo está dizendo é: faça aquilo que Jesus ensinou, mas faça isso sabendo que você está fazendo primeiro para o próprio Senhor. Por isso, Paulo fala que nós devemos colocar a nossa alma naquilo que estamos fazendo. Pode ser que se a gente só pensasse em fazer algo para o próximo, a gente pensasse: não precisa assim de tanta dedicação. Mas se pensarmos que estamos fazendo para Deus, então aí a dedicação é outra. Então aí a nossa alma vai junto, aí a nossa dedicação é outra. Aí nós entendemos que estaremos servindo a Deus quando estamos servindo as pessoas. E no versículo 24, Paulo faz uma afirmação também importante para a vida da igreja. Ele diz: saiba que o Senhor nos dará a recompensa da herança. Veja, ele não diz assim: se você fizer tudo certo, se você for fiel, obediente, não desobedecer nada, como acontece em textos do Antigo Testamento, se você não desviar os seus passos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas for fiel em tudo, então Deus vai te abençoar. Não, ele diz assim: saiba que Deus nos dará a recompensa da herança. Significa que Deus nos dará o que está reservado para o seu povo. E perceba que aqui ele simplesmente diz que nós devemos tomar conhecimento da herança. Não há merecimento, não há nenhum mérito da nossa parte. Olha, eu estou nessa igreja há mais de 40 anos, que bom, então eu já acumulei méritos diante de Deus para que Ele me abençoe. Não, você precisa simplesmente tomar conhecimento de que a herança é dada por Deus por causa da sua graça. O que nós fazemos não é merecer, o que nós fazemos é tomar conhecimento dessa herança. Não há merecimento, mas há apenas graça de Deus. Paulo usa uma expressão muito semelhante quando ele escreve aos Romanos. Ele diz assim, lá no capítulo 8, ele diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está lá no capítulo 8, versículo 18 de Romanos. Essa é a garantia de que participaremos da glória, mesmo que tenhamos que passar por sofrimentos como Cristo passou. E é esse o assunto lá do capítulo 8 de Romanos. Somos herdeiros e co-herdeiros. Veja, exatamente como acontece com a herança que a gente recebe de família. Você não escolheu nascer na família que nasceu, e você não sabe qual vai ser a herança que vai receber, se tiver. Quando você recebe, você merecia a herança? Não, você simplesmente nasceu ali. E é exatamente assim que funciona no reino de Deus. Nós tomamos conhecimento de que somos herdeiros por causa da graça de Deus. Por isso Paulo faz questão de dizer que é a Cristo, o Senhor, que estamos servindo. Essa é a função primeira do seguidor de Jesus. Viver como Ele é servi-lo. Eu gosto sempre de lembrar de uma expressão que eu ouvi há muitos anos atrás e que diz respeito a um pregador que ficou famoso na história, conhecido como Albert Schweitzer. Era um missionário que foi pregar na África, e depois de um tempo ele morreu, ficou doente e morreu, e a igreja resolveu mandar outro missionário para substituir Albert Schweitzer. E quando o missionário chegou lá e começou a falar a respeito de Jesus, aquelas pessoas que estavam lá falaram: nós já conhecemos essa pessoa, ele já esteve aqui. Eles não estavam falando de Jesus, eles estavam falando de Albert Schweitzer, que tinha vivido de tal forma que eles viam nele a figura de Jesus. Isso é servir a Jesus, isso é servir a Deus, isso é seguir a Cristo. O resto é conversa,
Esse negócio que tem hoje, das pessoas imaginarem que você precisa ser extremamente santo, melhor que todos os outros, isso tudo é conversa mole. Seguir a Cristo, servir a Cristo, é a função primeira de todo seguidor de Jesus. Viver como Ele é servi-lo. Anunciar com a vida é servi-lo. Se for preciso, use palavras, mas a vida já fala muito mais do que as palavras. Há uma expressão que eu acho muito bonita, que é um ditado que é atribuído aos chineses, eu não sei se é verdade, mas aprendi como sendo um ditado atribuído aos chineses, que diz o seguinte: os teus atos falam tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Pregue com a sua vida, pregue com aquilo que você age seguindo a Cristo. Se for necessário, use palavras. Quando você está fazendo isso, você está servindo a Cristo. Quando nós promovemos lampejos do reino de Deus em um mundo como o nosso, que é marcadamente contrário ao ensino de Jesus, nós estamos servindo a Cristo. Quando nós vivemos em unidade sob o Espírito Santo e em comunhão uns com os outros na comunidade de fé, com outros que como nós também creem, nós estamos servindo a Cristo. Coloque a sua alma em tudo que você faz. Hoje nós estamos celebrando 94 anos desta igreja. Podemos olhar para o passado e agradecer a Deus por todos aqueles que vieram antes de nós e que trouxeram a igreja para que nós pudéssemos fazer parte dela. Mas nós também temos que olhar para o futuro e pensar como hoje se faz. Qual é a igreja que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Se você quiser deixar uma igreja que sirva de fato a Deus, que seja exemplar, que seja realmente sintonizada com a vontade de Deus, é preciso que nós tenhamos a consciência de que nós fomos chamados para sermos como Cristo. É isso que nós devemos fazer. E eu gostaria de fechar e encerrar a nossa meditação com uma comparação um pouco, que você pode considerar um pouco fora de local, mas que me passou à mente e me pareceu ser muito propícia para esse aniversário. Quem aqui já teve ou tem cachorro em casa, sabe como isso funciona. Cachorro conta o tempo diferente da gente, né? Nós tivemos em casa durante quase 18 anos um cachorro chamado Max Weber. Ele chamava Max Weber, tinha nome e sobrenome, e tinha nome no meio, Maquelele. E o Max durou 18 anos e morreu. Viveu muito mais do que devia, porque normalmente a raça dele dura ali em torno de 12 anos e meio. Quando chega a 13, faça festa. Ele durou 18. E eu me arrisco a dizer que nós devemos medir a idade da igreja de uma maneira diferente também. Jesus começou o seu ministério há 2000 anos atrás. Essa igreja tem 94 anos, está quase chegando na puberdade, está ainda caminhando, está ainda no crescimento. O que são 94 anos em 2000? O que são 94 anos em 2000 anos de história do cristianismo? Nós estamos só começando, nós estamos a caminho da juventude. Que nós possamos, como igreja, chegar à maturidade, fazendo todas as coisas de coração, como para o Senhor, seguindo o exemplo de Jesus, Senhor da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.